Colocar sementes na terra, regar e esperar colher, todo mundo sabe. Crianças fazem isso nas aulas de ciência, em experimentos no colégio. Algumas pessoas também costumam destinar pequenas áreas ociosas, até em casa ou num sítio, para tirar frutos do solo. E pode dar certo, mas no mundo profissional é outra história. Não dá para sair fazendo experiência sem conhecimento. O prejuízo é quase certo e muitas vezes pode ser grande. Quem arrisca demais acaba perdendo dinheiro e tempo, e os motivos são inúmeros. Escolha errada do tipo de cultura para o tipo de solo, uso de adubo inadequado, falta de habilidade para lidar com pragas das lavouras, estratégias equivocadas de comercialização. Para tudo isso, tem profissional certo, que repassa aos produtores o beabá do meio rural e ajuda o produtor a ter colheita farta e a garantir lucro. É o que você vai ver no programa Conhecer de hoje. Importância da assistência técnica. A orientação de quem conhece o solo estimula o produtor a investir em culturas diferentes das tradicionais em Russas. Água docínea e vitamina C nos tabuleiros. Forte nos cultivos de frutas como melão e melancia, o perímetro tem coco verde e se prepara para a acerola orgânica. Visão de profissional. Irrigantes aprendem sobre o cultivo da goiaba e plantam variedade de sabor e força comercial. Quando a união faz a diferença. Produtores do Tabuleiros de Russas criam central de frutas, que está melhorando a comercialização dos produtos. Promessa de apoio. O novo programa de irrigação do governo federal pretende ampliar a assistência técnica com novas redes de financiamento. O programa Conhecer está no ar. Apesar da crise internacional que atingiu as exportações de frutas frescas em 2009, o desempenho de alguns perímetros irrigados no Ceará está surpreendendo a cadeia produtiva. É o caso do Tabuleiros de Russas, que aumentou a área plantada em 225% nos últimos 5 anos. Passou de 981 hectares cultivados em 2006 para 3.187 hectares no ano passado. Vários fatores contribuíram para a expansão. Um deles, o trabalho incansável dos pequenos produtores, que apostaram em culturas variadas para aproveitar safras em diferentes épocas do ano. Outro motivo foi a produção em larga escala das grandes empresas. E outro fator decisivo fez a diferença: a assistência técnica aos irrigantes. Eles ainda são pequenos, ficam praticamente escondidos por entre as plantações de melancia e pimentão que os seguem lado a lado em carreiras paralelas nesse consórcio cultivado no perímetro irrigado Tabuleiros de Russas. Aqui, o plantio do coco começou apenas há 6 meses, mas já faz a diferença nesses 4 hectares. A ideia de plantar coco nesse lote do perímetro foi do técnico agrícola Wellington Matias, que conhece bem a região. O Wellington nasceu em Tabuleiro do Norte, município vizinho, e resolveu vir para Russas para fazer essa experiência, mas num perímetro conhecido pelo êxito em outras culturas, como a banana e a goiaba, o que levou o técnico a apostar no coco. Eu vejo no coco uma forma de estabilidade. A gente vai ter dificuldade inicial, 2 anos e meio, 3 anos, para conseguir começar a produção, mas também veio a estabilidade de 15 anos com a colheita. Há condições que eu estou fazendo hoje, associando com outra cultura, porque eu não vou ter condições de tirar um investimento tão cedo. Então, eu tenho que investir em outra cultura, para que pague os custos que eu estou movimentando o coco. Desde que decidiu plantar coco em Russas, o Wellington também começou a buscar informações sobre o cultivo e ouvir as orientações do engenheiro Clinge Simões. O primeiro passo foi escolher sementes de boa qualidade. Então o técnico agrícola resolveu comprar as mudas em Souza, na Paraíba, que possui a fama de ter a melhor água de coco do Brasil. Algumas pessoas que indicaram que seriam as melhores mudas, as melhores qualidades, e a gente foi lá conferir e conhecemos lá os viveiros, gostamos da muda e trouxemos para cá. Se a água do coco plantado no Tabuleiro de Russas vai ser tão doce e agradável como a de Souza, o Wellington só vai saber daqui a algum tempo. Mais precisamente 2 anos e meio, quando ele deverá começar a colher os primeiros cachos. Por enquanto, ele se arrisca nos investimentos. Já decidiu ampliar o plantio.
Se depender de assistência técnica, os coqueiros do Tabuleiros de Russas vão dar bons frutos. A vinda dos coqueirais foi comemorada pelo engenheiro agrônomo Clinge Dantas, coordenador de assistência técnica do perímetro. Clinge está acompanhando o plantio desde o início e ajudando com informações importantes, como, por exemplo, em relação ao espaçamento das plantas. O espaçamento do coco há várias recomendações. Em alguns locais plantam 8 por 8, outros locais 7,5 por 7,5. Aqui nós adotamos um espaçamento de 7 por 7. Ele fez um pouco em forma triangular. Então, quando você pega triangular, mesmo que você tenha feito 7 por 7, o espaçamento dá um pouquinho mais. E esse espaçamento a gente já viu em outros locais. A gente fez visita lá na região da Paraíba, de Souza, que é um grande produtor de renome nacional, em termos de qualidade e produtividade. E estamos apostando nesse aqui. Nós vamos ter 205 plantas por hectare. Se você aumentar 8 por 8, você vai ter 156. Então a gente vê que esse espaçamento é viável e esse plantio está sendo feito todo nesse espaçamento. A presença do coco também vai ajudar nos negócios, diz o engenheiro agrônomo, que conhece cada lote do perímetro e sabe uma a uma as culturas que são praticadas pelos irrigantes. O Tabuleiros de Russas é famoso pela grande produtividade da fruticultura. Faltava o coco, que vai garantir mais diversidade de produtos e, com isso, influenciar diretamente na comercialização. O coco chegou ao perímetro irrigado do Tabuleiro de Russas, chegou com força e veio para ficar. E existe uma explicação lógica para isso. O Ceará hoje possui algo em torno de 15 mil hectares de coco e precisa de pelo menos mais 20 mil hectares somente para abastecer o mercado interno. E esse déficit na produção de coco no Ceará, pelo jeito, começa a ser reduzido a partir do Tabuleiros de Russas. Hoje são apenas 4 hectares, mas 70 outros hectares já estão projetados para o plantio. A meta é muito mais ousada. Na última reunião que teve na Feira Nacional do Coco, a FENACOCO, esse foi um dado passado pela Ecoco, que é o Instituto do Coco, e disse que a demanda hoje do estado do Ceará seria de 20 mil hectares. Hoje o estado do Ceará está importando coco da Pernambuco, vem da Paraíba, para atender a demanda interna. Então imagine daqui a 4 anos, com o advento de Copa, como vai ser a procura. Nós estamos falando da data de hoje, mas se você pensar a longo prazo, então a demanda vai crescer. E aí é uma das culturas que a gente vê que o estado do Ceará é propício às condições climáticas e tem futuro. Então o Tabuleiro de Russas não podia deixar passar, vamos dizer, a bola da vez. O solo do Tabuleiro de Russas é uma das vantagens do perímetro para a produção do coco. Ele é tão bom quanto o solo do litoral cearense, onde o coco é plantado em larga escala. É um solo arenoso, é um solo profundo. A outra característica, além dessa do solo, é condições de água. Nós temos bastante água, nós temos o rio Banabuiú disponível, nós temos a água do Castanhão, que é onde nós fazemos a captação. Então nós temos um clima que é favorável a todo o estado do Ceará, então nós temos as condições climáticas de ser um produtor, eu não vou dizer que melhor, que a gente não quer ser melhor, mas tão bom quanto Paraipaba. Da plantação de coqueiros, o engenheiro agrônomo Clinge Simões parte para outra área onde o distrito de irrigação do Tabuleiro de Russas também vai prestar assistência técnica aos irrigantes. O sol, intenso nessa época do ano, ilumina a terra que está sendo preparada nesse lote do perímetro irrigado do Tabuleiro de Russas. Essa é uma área de 10 hectares que está sendo preparada para o plantio da acerola orgânica. Por enquanto, a estrutura está sendo montada. Toda a parte da canalização e também energia. O projeto original prevê o plantio de 40 hectares no Tabuleiro de Russas, distribuído entre 16 produtores. As áreas variam de 1,5 a 2 hectares. É um projeto desenvolvido por uma empresa particular do grupo MWH para a obtenção de vitamina C. A ideia é colher acerola verde para transformar em pó, obtendo a vitamina C. O produto será exportado para os Estados Unidos, China e países da Europa. O projeto começou a ser desenvolvido em 2009, com os ensaios iniciais, e as primeiras mudas estarão chegando agora na metade de outubro. Vão chegar 10 mil mudas da região do Tianguá, onde fica a matriz da empresa, que está comprometida em comprar toda a produção e fazer o beneficiamento da acerola orgânica. A previsão é que a colheita comece em 1 ano e 4 meses. Por que acerola? Porque existe uma procura muito grande, existe uma demanda, mas não existe o produto orgânico suficiente para atender essa empresa. É um produto nobre, é um produto feito para vitamina C, é pó, é transformado, é exportado. E aí surgiu essa parceria.
No próximo bloco do programa Conhecer, irrigantes aprendem sobre o cultivo da goiaba e plantam variedade de sabor e força comercial. União que faz a diferença. Produtores do Tabuleiros de Russas criam central de frutas que está melhorando a comercialização dos produtos. Com a ajuda de profissionais qualificados que prestam orientações sobre os diversos cultivos, o pequeno produtor ganhou confiança. É bom ter o plantio acompanhado de perto por quem conhece o assunto. A assistência técnica no perímetro irrigado Tabuleiros de Russas não só está despertando o interesse por novas culturas, como também estimulando a união entre os pequenos produtores. Um exemplo é a central, que está em fase de formação entre os produtores de goiaba. Juntos, os irrigantes se unem para fazer a poda das áreas de goiaba e para comprar insumos. A ideia no futuro é montar uma agroindústria que beneficie a polpa não só da goiaba, mas também de todas as frutas plantadas no perímetro. Jackson é de Alto Santo, na região jaguaribana. Filho de agricultores, acostumou-se a plantar na área de sequeiro as principais culturas de subsistência. Em 2004, ele e a família se transferiram para o Tabuleiros de Russas. Já no perímetro irrigado, Jackson plantou mamão e agora está apostando na goiaba. A fruta ocupa, por enquanto, 4 dos 8 hectares do lote e Jackson já está preparando o resto para plantar mais goiaba. Hoje é um dia especial. Jackson recebe os irmãos Odimar e Osamar. Eles são amigos há bastante tempo. Resolveram trazer esses laços para o campo. Odimar e Osamar também são produtores de goiaba no Tabuleiros de Russas e vieram aprender um pouco mais sobre o cultivo da fruta. Quem vai dar as dicas é o engenheiro agrônomo Clinge Simões, que coordena o setor de assistência técnica do perímetro. As primeiras orientações são sobre o modelo de irrigação e volume de água nas plantas. Toda planta ela tem uma fase de produção, tem uma fase de reprodução, de floração. Então, de acordo com a fase, há uma necessidade de água diferente, proporcional à quantidade de fruto que você tem. Se você tem uma planta que não tem fruto, a quantidade de água é inferior a uma planta que está carregada, que tem uma boa frutificação. O que eu tinha diagnosticado aqui é que a planta está apresentando uma quantidade de água superior ao que está sendo colocado no momento. Por quê? Eu vejo pela qualidade do fruto. Você vê um fruto pequeno que aqui aparentemente não faltou nutriente, faltou água. A quantidade que ele está dando de água é igual a uma área que acabou de ser podada e não pode. Aqui eu teria que receber umas 4 a 5 horas de água por dia, enquanto a outra bastaria 1 hora. Então tem que haver um equilíbrio para você ter a água suficiente para esse fruto ser um fruto de qualidade com tamanho bom para o mercado. A goiaba paluma, a variedade mais tradicional na mesa dos consumidores, foi a escolhida para o plantio. A vantagem dela não está apenas no paladar. A fruta também tem força comercial. E é isso que está contribuindo para o aumento na produção. Somente no Tabuleiros de Russas, a goiaba saiu de uma área de 33 hectares em 2008 para 141 hectares em 2010. Jackson está acompanhando esse crescimento. Ele tem 1.400 plantas e já colheu 2 vezes. Na primeira, os resultados não foram animadores, mas na segunda safra, o irrigante colheu 1.000 caixas, 25 toneladas de goiaba. Cada caixa de 25 quilos custa R$20. O sucesso na segunda colheita em relação à primeira, Jackson atribui à assistência técnica. Melhora a qualidade do fruto, né? Enche mais, melhora a venda. Não é automatizado ainda porque as condições estão poucas, mas estou tentando automatizar, que aí fica uma irrigação eficiente, né? Muda automaticamente o horário certo. E aqui manual ele fica, quando der fé atrasa, quando der fé passa, mas... Dá mais trabalho. Dá mais trabalho, mas Deus quiser a gente chega lá e automatiza. E essa troca de conhecimentos, esse intercâmbio entre os produtores aqui do perímetro irrigado Tabuleiros de Russas, acabou gerando uma ideia que não chega a ser inovadora, mas que é muito importante para todos eles. A criação de uma central que possa comercializar todas as frutas que são plantadas aqui. A ideia original previa uma central de comercialização da goiaba com uma área disponível de 170 hectares e com apoio técnico do Sebrae. Mas os produtores já estão com os olhos voltados para o futuro e resolveram ampliar o raio de ação da central de comercialização. Ela ganhou outro nome, Central de Frutas Tabuleiros de Russas, Cefrutar, que nasceu esse ano. Ainda não está formalizada, mas já está funcionando. Essa central, a Central de Fruta Tabuleiro de Russa,
Ela começou com a ideia da goiaba, trabalhar goiaba. Tanto que, a princípio, o nome era Central de Negócios da Goiaba. Mas a gente viu que a necessidade é mais ampla. Não tem que só trabalhar a goiaba, tem que trabalhar as outras frutas que são produzidas. Mas a goiaba continua sendo o carro-chefe, por quê? Diferente da banana, que você colhe toda semana, a goiaba você precisa podar e colher daqui a 6 meses. Então imagine que todos os produtores podassem tudo na mesma época e toda a produção viesse no mês só. Iria ser um problema muito sério de comercialização, ia ser um excesso. E para evitar isso, é que a gente começou a trabalhar na central calendário de poda. Então toda semana é podado uma área, por quê? Quando chegar com 6 meses, toda aquela produção vai ser uma produção regular e aí você consegue fechar um contrato. Outro objetivo da central é instalar uma agroindústria sobre a responsabilidade dos pequenos produtores. A gente tem que pensar no seguinte, o que é que eu vou fazer com o excedente da produção? A goiaba que ficou madura ou que não foi no padrão. Isso eu preciso pensar o quê? No agroindústria futuro. Para pensar no agroindústria eu preciso ter a matéria-prima suficiente em volume, que seria para a gente aqui, temos uns 500 hectares, já estamos chegando na metade, e ter constância. A ideia está avançando e os resultados já são melhores do que a expectativa que foi gerada. Hoje a Cefrutar tem 32 produtores, totalizando 210 hectares. A maioria das áreas ainda está em formação, mas as que estão produzindo dão motivos para otimismo. Os irrigantes que plantam goiaba tiram 200 caixas por semana. Mesmo na informalidade, a central já está ajudando a comercializar a produção. Os produtores se uniram para comprar os insumos. Na semana passada, 3 produtores precisavam comprar adubo. Eles queriam ureia e cloreto de potássio. Se fossem comprar no mercado local, gastariam 15% a mais. Na compra coletiva, os produtos saíram com esse desconto e com prazo de 3 parcelas. Os irrigantes acreditam na força da união para agilizar o trabalho e otimizar os lucros. Na realidade, agiliza o tempo, né, da poda, tudo num dia só, para a brotação vir de uma vez só e bem mais prático, todo mundo junto. A importância maior que eu dou para esse nosso conjunto, né, de trabalho é porque tanta gente aprender como a gente é mais eficiente no trabalho. Se fosse fazer de uma pessoa, você conseguiria fazer no máximo 30, 40 plantas. Nós juntamos o grupo, a gente faz em um dia, toda a área. O programa Conhecer volta daqui a pouco mostrando que o novo programa de irrigação do governo federal pretende ampliar a assistência técnica com novas redes de financiamento para os produtores. As experiências exitosas no perímetro irrigado Tabuleiros de Russas trouxeram ao Ceará o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que também visitou o perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi. Em Russas, o ministro assistiu a uma apresentação sobre as iniciativas de sucesso e também alguns problemas que atingem todos os perímetros irrigados no Nordeste. Os mais comuns são a falta de assistência técnica e o acesso ao crédito. O ministro confirmou que ainda neste mês, a presidente Dilma Rousseff vai anunciar um novo programa sobre irrigação pública que vai minimizar os impactos das dificuldades dos produtores. E a assistência técnica vai ser ampliada com novas redes de financiamento. Depois de passar pelo coco e pela goiaba, a assistência técnica do perímetro irrigado Tabuleiros de Russas chega à banana. Nesse caso, ao produtor Paulo Bezerra, que planta prata catarina. Apesar de ser técnico agrícola, Paulo está começando uma nova experiência. Eu trabalhava no perímetro Mora Nova com grãos e resolvi investir aqui na minha área, que eu já tinha adquirido desde 2003, e com a cultura da banana, né? Lá não estava bom para grãos? Não estava. Como eu trabalhava como assistência técnica e já foi diminuindo a questão, né, dos convênios, e aí a gente veio para cá, né? Junto ao engenheiro agrônomo Clinge Simões, o produtor tenta tirar algumas dúvidas. Como é uma cultura nova para mim, as dúvidas é a parte nutricional, né? Nutricional, irrigação, essa daí que eram as minhas dúvidas. Então, como eu estou iniciando o primeiro ano, eu precisando tirar essas dúvidas com ele. A exemplo do que aconteceu na plantação da goiaba, o engenheiro agrônomo chama atenção para a irrigação no cultivo da banana. Ele vinha num ciclo ainda não reprodutivo, a planta vinha em fase de crescimento. A necessidade de água nessa fase é inferior a essa fase que ele está agora, que é a fase já de produção.
Então a planta, além de suprir a sua necessidade, também vai ter que suprir a necessidade dos frutos que estão vindo. E aí, apesar de você olhar, a área está bem molhada, ela está dando uma parte da irrigação noturna, outra parte diurna, principalmente nesse horário mais quente, mas ainda não vai atender a demanda da planta. Klinge também diagnosticou problemas em algumas plantas, retirou algumas folhas para análise. A olho nu, a gente nota que ela tem alguma deficiência. É uma avaliação empírica. Precisaria fazer uma análise foliar para realmente diagnosticar qual elemento que está em desequilíbrio. Como eu sei da necessidade da planta nessa fase, a parte de nitrogênio e potássio é necessário, porque vai a parte de produção, eu já fiz uma sugestão que ele fizesse uma aplicação. E, simultaneamente, a gente fazer uma análise foliar para detectar se mais algum elemento, principalmente microelemento, vai ser necessário ser reposto. Amanhã vai chegando ao fim. O agrônomo Klinge Simões visitou 4 irrigantes. A equipe de assistência técnica do Distrito de Irrigação do Tabuleiro de Russas, que é formada por 3 profissionais, colaborou mais uma vez com os produtores. A equipe não é grande, mas é importante no trabalho realizado dentro do perímetro. Somente na primeira etapa, o perímetro do Tabuleiro de Russas possui uma área irrigável de 10.765 hectares. Cerca de 850 já estão produzindo nas mãos de pequenos irrigantes. Mais de 2.200 sob a responsabilidade de grandes empresas que investem na fruticultura para exportação e também para o abastecimento do mercado interno. Nos últimos 5 anos, houve uma evolução significativa de todos os índices do projeto de irrigação, que está entre os mais importantes do Ceará. De 2006 a 2010, a área trabalhada dentro do perímetro irrigado Tabuleiro de Russas cresceu 225%. Nesse mesmo período, a produção de frutas cresceu 314%. E o valor bruto de produção, 474%. Números positivos que refletem o profissionalismo de pequenos e grandes empreendedores. A visão profissional do agronegócio elevou o valor bruto de produção do perímetro para quase 34 milhões de reais em 2010. Como destaque entre os projetos de irrigação em todo o Nordeste, o Tabuleiros de Russas recebeu a visita do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que estava acompanhado do governador Cid Gomes. O ministro confirmou que ainda este mês a presidente Dilma Rousseff anuncia um novo programa de irrigação que vai mudar algumas diretrizes no setor. Nós vamos anunciar os 4 eixos do nosso programa. O primeiro eixo é voltado para a melhor gestão dos perímetros já em funcionamento. O segundo eixo é para a conclusão dos perímetros que já foram iniciados, mas não estão concluídos. O terceiro eixo é para as novas áreas que serão implantadas. E um 4º eixo será para a elaboração de estudos para a identificação de novos projetos, para que a gente possa ter uma carteira de novos projetos a serem implementados. O ministro Fernando Bezerra acompanhou uma apresentação dos produtores com experiências exitosas e problemas que afetam os perímetros irrigados. Dentre eles, a falta de assistência técnica e as dificuldades em acessar linhas de crédito. Segundo Fernando Bezerra, esses problemas serão combatidos com a nova política de irrigação do governo. A figura da âncora agrícola vai, de certa forma, mitigar o problema da assistência técnica, que muitas vezes ela existe, mas é descontinuada pelas dificuldades tanto da Codevasf quanto do Denox de manter esse custo da assistência técnica. Então nós vamos, através desse instrumento da âncora agrícola, tentar mitigar, e certamente estamos animados que esse problema poderá ser melhor enfrentado. E quanto ao crédito, na própria reunião da Sudene que vai lançar o programa, o CONDEL deverá deliberar novas diretrizes para a aplicação do FNE, com linhas específicas para apoiar a agricultura irrigada. Logo após a reunião, o governador Cid Gomes comunicou que está buscando novos negócios no exterior que podem beneficiar diretamente os perímetros irrigados do Ceará. Uma das viagens que eu fiz à China foi exatamente procurando estabelecer contatos para que a gente possa ampliar no Ceará a nossa produção de etanol. Muitos brasileiros não sabem, mas a gente que iniciou no mundo o projeto de etanol a partir do plantio de cana, hoje nós estamos sendo obrigados a importar etanol. Então nós precisamos expandir a área de cana plantada no Brasil, e o ministro está olhando o Nordeste. Nós estamos aqui identificando algumas áreas no Ceará, contactando com empresários chineses, e a partir desse projeto do governo federal a gente ter a possibilidade da geração de novas oportunidades de emprego aqui nessa área. O
programa Conhecer termina aqui. Para se comunicar com nossa equipe, você pode mandar uma mensagem para conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.